Professor, eu estou começando agora a estudar para a prova do TSE Unificado, resolvi fazer esse concurso. Você pode me dizer 5 assuntos que são os mais cobrados em direito eleitoral? Quais são os 5 assuntos que mais têm chance de cair na minha prova? Pois não, vou fazer essa apresentação para você agora. Eu sou o Robson, eu sou professor aqui do Direção Concursos e este é o nosso top 5, o nosso top 5 dos assuntos mais cobrados na prova do TSE Unificado. Nosso objetivo aqui no Direção Concursos é te levar do zero à nomeação, do zero à nomeação nessa prova. Teremos vagas aí no país todo, né? Todos os TREs vão participar desse concurso unificado. Até o momento, só o TRE de Tocantins não vai participar. Teremos vagas também no TSE, vagas para técnico judiciário, vagas para analista, da área judiciária, da área administrativa, das especialidades. Então, uma oportunidade aí muito grande para você se tornar servidor servidor federal, né? Se você ainda não é servidor público, você já entraria como servidor federal, servidor da União, salários aí partindo dos R$ 9.000, R$ 9.500 líquido, contando com os benefícios para a carreira de técnico, algo em torno de 11.000, 11.200 para a carreira de analista, uma remuneração que você não pode de maneira alguma desprezar, sem contar os demais benefícios da carreira, né? Uma carga horária de trabalho reduzida, em torno de 30 a 35 horas por semana, possibilidade de você trabalhar home office, parcial ou integral, dependendo do tribunal onde você escolher trabalhar, enfim, muitas vantagens aí, além de, claro, um ambiente de trabalho muito bom, muito agradável, que é o que a gente encontra na Justiça Eleitoral. Aqui no Direção você tem os cursos completos para todas as carreiras, para a carreira de técnico, para a carreira de analista da área judiciária, carreira de analista da área administrativa. Nas nossas assinaturas, temos vários padrões de assinatura. A melhor delas, a mais completa, claro, é a assinatura vitalícia. Você paga uma vez só e não paga mais para estudar. Você tem acesso às videoaulas, às questões comentadas, materiais em PDF, acesso à plataforma de dúvidas. Você pode tirar dúvidas com os professores. E agora nós também temos os planos de mentoria. Planos de mentoria foram todos reformulados e nós temos uma mentoria específica para o TSE Unificado, uma mentoria totalmente focada, totalmente voltada para essa prova do TSE. Na mentoria do TSE Unificado, eu vou ser o seu mentor, você vai estudar comigo, eu vou organizar para você o plano de estudo, nós vamos juntos em colaboração ver aí a disponibilidade de tempo que você tem. Vou preparar um ciclo de estudo para você, levando em conta aquelas matérias que você tem mais dificuldade, menos dificuldade. A gente tem entrevista individual para a gente resolver isso. Ao longo do tempo, essa mentoria é até a data da prova, independente de quando a prova for acontecer. Nós vamos ter encontros periódicos aí para ver a sua evolução, né? Eu consigo mensurar o teu desempenho, eu consigo acompanhar pela plataforma se você está cumprindo ou não está cumprindo as metas. Enfim, é uma oportunidade, uma ferramenta muito importante, muito legal. Você tem acesso você vai falar comigo pelo WhatsApp, enfim, uma série aí de condições muito favoráveis para que eu consiga auxiliar diretamente o teu estudo. Tá? Não é o objetivo da mentoria, não é ficar tirando dúvida, não é ensinar você de novo. Você tem as aulas já na plataforma. É realmente falar sobre como estudar, né? Não basta você ter acesso a informações. Talvez essa seja a época onde nós temos o maior acesso possível a informações. Só que você tem que saber filtrar essa informação, você tem que saber organizar o seu estudo. É nisso que eu posso te ajudar na mentoria. Tá certo? Então, como eu prometi para vocês, nós vamos começar o nosso top 5 dos assuntos mais cobrados nas provas de direito eleitoral do CESP e Sebrasp. E também, aí em termos de assunto, né, a gente deu uma consultada geral nas últimas provas de justiça eleitoral que a gente teve, tá? Se você for analisar, depois eu quero que você diga aqui no comentário se você discorda de mim, se tem algum assunto que você acha que eu deveria ter colocado e não coloquei.
né, se você está de acordo que esses realmente são os 5 assuntos mais cobrados. Começando então o nosso top 5. Começando o nosso top 5 pelo quinto assunto. O quinto assunto mais cobrado, no meu modo de ver, são os direitos políticos. A previsão aí de direitos políticos que a gente encontra lá na Constituição. Tá? Dentro de direitos políticos, o que a gente tem maior incidência de cobrança? Nós vemos aí nas provas a cobrança sobre os direitos políticos negativos, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, aproveitando, né, para lembrar para você que a nossa Constituição veda de forma absoluta a cassação desses direitos. Cassação de direitos políticos é retirada arbitrária, tá? Nós não admitimos retirada arbitrária no nosso modelo democrático da Constituição de 88. Além disso, são bastante cobrados as regras da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, as condições de elegibilidade e as situações de inelegibilidade. Também a capacidade eleitoral ativa, alistamento e voto, hipóteses onde o alistamento e o voto são obrigatórios, hipóteses onde o alistamento e o voto são facultativos. E para fechar aqui, o último tema do quinto, né, do nosso quinto lugar do top 5, a soberania popular. O exercício pela via direta, né, através do plebiscito, referendo, iniciativa popular, consultas populares, o novo instituto aí nos termos da Constituição, e, para alguns doutrinadores, também a ação popular entraria aqui no exercício pela via direta. E o exercício pela via indireta, que é a regra, né, o exercício através dos representantes eleitos. Essas regras você encontra nos artigos 14, 15 e 16 da nossa Constituição. Então, na quinta posição, eu coloquei aí os direitos políticos previstos na nossa Constituição. Maravilha? Agora, quarta posição no nosso top 5. Na quarta posição, eu elenquei as regras sobre a justiça eleitoral, sua organização e competência. Professor, onde estão essas regras de organização e competência da justiça eleitoral? Essas regras, gente, estão tanto na Constituição quanto no Código Eleitoral, tá? Então, basicamente, você precisa estudar o que está previsto para a estrutura da Justiça Eleitoral, a composição do TSE, dos TREs, a figura dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais. Tá? Aqui, a partir do artigo 121 da Constituição, você encontra essas regras, tá? Muito cuidado aqui com a figura das juntas, tá? O examinador adora cobrar a figura das juntas eleitorais. Hoje, na prática, as funções práticas da junta eleitoral acabaram praticamente esvaziadas, tá? A junta eleitoral, a principal responsabilidade da junta sempre foi controlar, coordenar a apuração manual dos votos. Quando nós tínhamos os votos em cédula, era tarefa da junta, presidida pelo juiz eleitoral, fazer a apuração, coordenar os trabalhos de apuração. Como hoje a apuração é eletrônica, né, nós pegamos as informações da urna eletrônica e fazemos a transmissão dos dados e a totalização acontece lá no TSE, praticamente essa função de coordenar a apuração da junta não existe mais, não há mais o que fazer. Basta, né, quando você estiver trabalhando, você vai ver como funciona a transmissão e se você tiver interesse, a cerimônia de transmissão sempre é uma cerimônia pública, aí no cartório eleitoral da cidade da sua residência ou mais próximo, você tem direito a assistir à cerimônia de transmissão. Nós fazemos a transmissão com as mídias que vêm das urnas eletrônicas. Então, basicamente, é uma sequência ali de transporte de dados via rede protegida da Justiça Eleitoral. O que a junta acaba fazendo hoje? Ela acaba auxiliando ali no cartório a parte logística, a parte de organização. A junta existe, numa eventualidade que precise de votação com cédulas de papel, aí sim a junta tem o seu trabalho. Mas, para efeito de prova,
tem a composição da junta, tem as competências da junta, você precisa conhecê-las. Além disso, lá no Código Eleitoral, você tem as competências, tá? Principalmente aqui as competências, e esse ponto é um ponto importante porque o seu examinador, a sua examinadora no CESP, gosta de fazer o seguinte: tanto no modelo certo e errado, quanto no modelo múltipla escolha, né? Não sabemos ainda de que jeito a prova vai fazer a cobrança, tanto em um modelo quanto no outro, o que pode acontecer? Eles podem falar, transcrever lá uma determinada competência, igualzinho, está no código, só que imaginemos aí que essa competência é do TSE e o examinador vem e fala que essa competência é do juiz eleitoral, por exemplo, ou é da junta. Você erra a questão se você não souber quem faz o quê. Então precisa ler com bastante carinho, com bastante atenção as regras de competência. E fechando o assunto aí do quarto lugar, eu tenho a figura do Ministério Público Eleitoral, a figura dos promotores e promotoras de justiça, procuradores e procuradoras da República, que acumulam as funções na Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral não tem quadro próprio, nem de juízes, nem de promotores, nem de membros do Ministério Público. Então, estes são aí os 3 principais assuntos dentro do tema organização e competência da Justiça Eleitoral, posição de número 4 no nosso Top 5, beleza? Por enquanto, você está de acordo? Você está gostando? Você entende que essa é uma classificação válida? Deixa aqui nos comentários, tá? Seguindo o nosso Top 5, é hora de nós vermos o terceiro tema mais cobrado. O terceiro tema mais cobrado é o alistamento eleitoral e as operações de cadastro previstas lá na resolução TSE 23659 de 2021. Meus amigos, você vai fazer prova para técnico, você vai fazer prova para analista, para trabalhar na Justiça Eleitoral. Essa resolução aqui trata do atendimento ao público. Como que eu faço para emitir um título de eleitor? O famoso tirar o título está previsto aqui na resolução. Como eu faço uma transferência? Como eu faço uma segunda via? Como eu faço uma operação de revisão da inscrição? Qual é o detalhamento? E aqui é importante, né? Como você vai trabalhar na Justiça Eleitoral, as questões aqui vão na minúcia mesmo. Você tem que estudar com todo carinho essa resolução. E é interessante porque antes da 23659, a resolução era a 21538. E se você colocar uma do lado da outra, a 21538 era bem mais curta, bem mais simples do que a resolução nova. E vai ser a primeira vez que nós vamos ter cobrança dela, porque ela é de 2021, nós não temos prova tão recente assim da Justiça Eleitoral. Ela tem muitos assuntos além das operações de cadastro. É claro que, basicamente, você tem que decorar os procedimentos das 4 operações de cadastro, mas você também vai ter um conjunto importante de regras de inclusão, tá? Porque a Justiça Eleitoral, ela tem como postura institucional, isso é uma postura institucional, garantir o acesso do eleitor e da eleitora ao direito de votar. Essa é uma missão da Justiça Eleitoral. Tá lá no plano estratégico, essa é uma das missões, se talvez a principal missão, além de garantir a legitimidade do processo eleitoral como um todo. Então, a resolução trouxe uma série de regras que você vai precisar conhecer. O examinador pode perguntar para você. Essa resolução traz regras sobre o atendimento da pessoa com deficiência, das pessoas que se encontram em situação de prisão provisória, dos adolescentes que estão sob custódia nas unidades de internação, atendimento de pessoas indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades remanescentes, atendimento à pessoa transgênera, inclusive com o uso do nome social e a garantia do respeito à identidade de gênero, e, finalmente, o atendimento aos eleitores brasileiros que residem no exterior. Tudo isso vem previsto aqui na resolução. Essas regras de inclusão são regras novas dentro da resolução. Pensando em prova, eu acredito que tem muita chance do examinador perguntar isso para você. Tá? Você precisa ler, é uma resolução extensa, não tem como escapar. Ainda dentro da resolução, você vai ter as regras sobre o batimento
dos dados biográficos e biométricos dos eleitores, sobre duplicidade e pluralidade de inscrições, o que você faz para resolver esse problema, as regras de correição e revisão do eleitorado e, finalmente, o que acontece com a ausência às urnas. Como funciona o pagamento da multa, qual é o procedimento de justificativa, qual é o prazo para você justificar a sua ausência, tudo isso está previsto aqui na Resolução 23659. Enquanto não tem edital, tá? Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo, o edital já esteja publicado, mas enquanto não estiver publicado o edital, essa é a única resolução que você com certeza vai ter que estudar, tá bom? Ah, professor, pode ser que o edital traga outras resoluções? Pode, até pode, não é comum, tá? Normalmente, o edital traz só a resolução do cadastro eleitoral, que agora é a 23659. Então, eu sugiro para você que enquanto não tem edital publicado, você estuda essa resolução. Depois, se quando o edital sair tiver mais resoluções, aí sim você acrescenta no teu estudo. Já vimos então aí três assuntos do Top 5. Nós vimos direitos políticos na Constituição, nós vimos as regras de organização e competência da Justiça Eleitoral e agora terminamos vendo as operações do cadastro, né? A resolução do cadastro eleitoral. Beleza? Faltam 2 assuntos, né? Agora nós vamos para o segundo assunto, top 2. Top 2 na nossa escala aí de assuntos mais cobrados. O segundo lugar fica com as inelegibilidades da Lei Complementar 64 de 90. A Lei Complementar 64 de 90 é aquela lei que regulamenta, né, que continua o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, trazendo as outras hipóteses de inelegibilidade. Você que já estudou direito eleitoral para a prova alguma vez na vida, né, você que talvez já tenha feito outras provas de direito eleitoral por aí, você sabe o quanto é difícil essa legislação, o quanto ela te tira o sono. Por quê? Por conta dos prazos, da contagem, do detalhamento, e não adianta, tá? Aqui não adianta reclamar, não adianta ficar triste. Além de tudo, você vai fazer prova do CESP, né? Não bastasse a dificuldade inerente, você ainda está fazendo prova do CESP. Então aqui tem que estudar com carinho, tem que estudar com muito cuidado. A gente apresenta essa disciplina lá no Direção, nos nossos cursos, de maneira bastante vagarosa até, a gente até mais devagar do que o normal, justamente para você conseguir absorver bem a matéria. Dentro da Lei 64, o que eu tenho? Eu tenho as inelegibilidades materiais, todas aquelas situações concretas de inelegibilidade para todos os cargos. Aqui, você sempre tem o prazo de inelegibilidade de 8 anos. O prazo é um só, mas você precisa saber qual é o termo inicial e o termo final da contagem desse prazo, porque ele varia de situação para situação. Você precisa conhecer as inelegibilidades que decorrem de decisão definitiva ou proferida por órgão colegiado. Você precisa conhecer as inelegibilidades que decorrem das condenações pela Justiça Eleitoral ou por outros órgãos. Você tem, por exemplo, situação de inelegibilidade que decorre de condenação criminal, que é da Justiça Comum. Você tem decisões do Tribunal de Contas, por exemplo, julgando conta dos mandatários eleitos, dos chefes de poder, que podem gerar inelegibilidade. Então, esse julgamento pode acontecer, essa decisão que gera inelegibilidade pode ser tanto da Justiça Eleitoral como de um órgão externo. Você precisa conhecer essas possibilidades todas. Você tem também a inelegibilidade que decorre da condenação por improbidade administrativa. Você tem que ver porque não é qualquer condenação por improbidade que vai gerar a inelegibilidade, né? Ainda tem a alteração da Lei 8429, da Lei de Improbidade, tratando aí o ato doloso de improbidade, tudo isso acaba interferindo, tá? Além disso, você tem as regras de desincompatibilização, né? Aquela relação que a gente estabelece de inelegibilidade relativa entre a função que você exerce e o cargo que você quer disputar. Você tem que conhecer os prazos de desincompatibilização. A nossa lei tem prazo de 6 meses
prazo de 4 meses e prazo de 3 meses de afastamento. Você tem que conhecer esses prazos. Você tem que saber quando é possível a reeleição, né? Quando você pode disputar para o seu cargo, quando você tem que sair do seu cargo para disputar outro cargo eletivo. Tudo isso você precisa conhecer. Você precisa conhecer inelegibilidade reflexa. Você precisa conhecer inelegibilidade reflexa. Ela está no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição e também está no artigo 1º, parágrafo 3º, salvo engano, da Lei 64. E dentro da inelegibilidade reflexa, você precisa conhecer as figuras do prefeito profissional, do prefeito itinerante e a figura da família eterna no poder. Você precisa conhecer os dois procedimentos que tem dentro da lei, os dois ritos processuais, que são a ação de impugnação ao registro de candidatura, a IRC, e a ação de investigação judicial eleitoral, a AIGE. Você precisa saber quando cabe uma, quando cabe outra, quem são legitimados para uma ou para outra, quais são as consequências em caso de condenação, em caso de procedência das ações, qual é o rito processual. Repito para você, é prova da justiça eleitoral. Você vai trabalhar com isso aqui no dia a dia. Você tem que conhecer, não tem como. Além disso, você tem as regras lá do artigo 26, A, B e C, que falam do afastamento cautelar da inelegibilidade. Tá certo? Tudo isso você pode ser cobrado, é o segundo tema mais cobrado, nas provas de direito eleitoral. Lembrando que inelegibilidade reflexa e a desincompatibilização de quem é mandatário do executivo e vai concorrer à reeleição ou é mandatário e vai concorrer a outro cargo estão reguladas também na Constituição. Então pode aparecer tanto na prova de eleitoral quanto na prova de constitucional. Agora chegou a hora do top 1, né? O nosso tema campeão, o nosso assunto campeão, o top 1 do nosso assunto, dos assuntos mais cobrados em eleitoral, só podia ser as eleições, né? É óbvio, só podia ser as eleições, a Lei 9.504 de 97, né? A gente costuma brincar, eu costumo brincar muito no cartório, né? A gente trabalha muito, existe esse mito de que só trabalha a cada 2 anos. Eu faço questão, espero muito que você venha trabalhar na justiça eleitoral para você ver que realmente é verdade, né? Tem um ano que você trabalha muito na justiça eleitoral, que é o ano que não tem eleição. O ano que não tem eleição, você trabalha muito. O ano que tem eleição, você trabalha demais, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, a gente trabalha direto para poder entregar a eleição corretamente para os eleitores, para que os eleitores consigam ir lá e exercer a sua democracia, tá bom? O seu direito democrático de votar. Pensando aqui na sua prova, dentro da Lei 9.504, dentro dos assuntos referentes à eleição, o mais cobrado, sem dúvida, é a propaganda. E aqui, quando eu falo de propaganda, eu estou falando da propaganda eleitoral, da propaganda, hipóteses de propaganda permitida e proibida, situações que caracterizam ou não propaganda antecipada, pré-campanha, tá? Propaganda na internet, e aqui, na propaganda na internet, não há como nós nos afastarmos da ideia das fake news, da desinformação, um assunto muito atual, pode inclusive ser tema na prova discursiva para você que vai fazer para analista. Regras da propaganda no rádio e TV, da propaganda na imprensa escrita, o exercício do direito de resposta. Acabei não colocando aqui, mas a gente poderia falar também das regras dos debates eleitorais. Tudo isso é importantíssimo dentro da lei das eleições. Além disso, a 9.504 regulamenta o processo de eleição, o processo como um todo, né? Convenções partidárias, convenções, regras para estabelecer coligação e federação, como que eu faço o registro de candidatura, como que eu defino o domicílio eleitoral, qual é o prazo de filiação partidária, as regras da cota de gênero nas candidaturas proporcionais, que agora, com a jurisprudência recente do TSE, se não for respeitada, vai gerar cassação do registro de todo mundo. Nenhum dos candidatos vai poder concorrer. Importantíssimo também você saber isso. Você tem as regras para a arrecadação de recursos financeiros, a aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, regras da prestação de contas,
você vai aplicar aqui os sistemas eleitorais majoritário e proporcional, regrinhas do sistema eletrônico de votação e apuração e as regras de pesquisas e testes pré-eleitorais. Todas essas regras são muito cobradas na sua prova. Certamente você vai ter questão disso. Além disso, eu separei aqui condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, captação ilícita de sufrágio, artigo 41A, as diversas representações e também os crimes eleitorais que estão previstos nessa lei. Então, nós chegamos aí ao fim do nosso top 5, né? Nosso top 5 fica, então, eleições em primeiro lugar, inelegibilidade em segundo lugar, alistamento eleitoral, né? Regras do cadastro eleitoral, resolução 23659 em terceiro lugar, no quarto lugar, organização e competência da justiça eleitoral, em quinto lugar, direitos políticos na Constituição. Ufa! Terminamos, professor? Terminamos nada, né? Terminamos nada. Trouxe um bônus aqui para você, ó. Assunto bônus que eu quero que você saiba da possibilidade de ser cobrado na sua prova, principalmente porque a sua prova é CESP. Qual é o assunto bônus, professor? O assunto bônus é a jurisprudência. É a jurisprudência, as repercussões gerais e as súmulas vinculantes, as súmulas do STF e as súmulas do TSE. Tá? Claro, súmulas vinculantes e súmulas do STF que falam da matéria do direito eleitoral. Gente, a eleição de 2022, a eleição de 2018 e 2020 também, mas principalmente de 2022, houve a necessidade da interferência do TSE no aspecto jurisprudencial. Então, tem muita coisa que foi resolvida. O CESP, por si só, gosta muito de cobrar decisão judicial, gosta muito de cobrar entendimento consolidado em repercussão geral, em assuntos repetitivos, né? Em outras matérias. Aqui no eleitoral não tem tanto problema de incidente de assuntos de recursos repetitivos, tá? Mas também são assuntos muito cobrados. Então, você certamente vai ter uma incidência muito grande. Por isso que aqui no nosso curso e também na mentoria eu faço muita questão de puxar esse assunto com os alunos para que a gente esteja preparado da melhor forma possível para a prova do TSE. Meus amigos, agora eu terminei. Então, trouxe os 5 assuntos, trouxe um assunto bônus. Eu quero saber de você. Você concorda comigo? Você discorda? Você acha que tem algum assunto que eu não mencionei aqui e deveria estar no top 5? Gente, você vê, por exemplo, eu não falei de partidos políticos, da lei 9096. Cai, mas cai em menor intensidade, tá? Esse, então, é o meu top 5 em relação aos assuntos mais cobrados. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil esse vídeo. Se foi, por favor, não esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. Foi um prazer mostrar estes assuntos para você, fazer essas reflexões. A gente se vê lá no Direção, lá no curso, ou numa próxima oportunidade aqui no canal. Grande abraço, até mais!